E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fernando. Nós vamos seguir com mais uma aula do nosso curso de Algoritmos e Técnicas de Programação em C++, e hoje o tema da aula é o comando de atribuição. Até o momento a gente viu que para construirmos algoritmos, nós vamos precisar de três etapas, basicamente. A etapa de entrada, a etapa de processamento e o processo de saída. O processo de entrada nós já fizemos utilizando o comando de cin. O processo de saída também, utilizando o comando de cout. E até agora nós não fizemos nenhum exemplo e não vimos como utilizar a etapa de processamento. Como que a gente vai fazer processamento em um algoritmo? Processamento eu digo, se o algoritmo vai somar dois números, então a entrada é dois números, o processamento, o computador vai ter que fazer um cálculo de soma, né? Isso a gente não aprendeu a fazer ainda. Como que o computador vai fazer um cálculo para a gente? Como que o computador vai fazer uma verificação? Na aula de hoje nós vamos falar principalmente nessa etapa de jogar valores em uma variável, de fazer cálculos, de conseguirmos pegar os dados de entrada, trabalhar com eles de alguma forma até gerarmos a saída, ok? Para isso, então, nós vamos falar de atribuição. Os mecanismos de atribuição, o nome já diz, né? Atribuir. Atribuir é você, em programação, atribuir é você jogar um valor em uma variável. Até hoje a gente já viu, para eu colocar um valor em uma variável, a gente tinha visto primeiro que isso era possível utilizando o comando de cin. Agora nós vamos aprender a fazer isso diretamente no nosso código, no nosso algoritmo. Vamos lá. Com exemplos a gente vai entender bem tranquilo, é uma coisa bem simples mesmo de ser feita. A atribuição ela é feita utilizando esse operador aqui, ó, um operador símbolo de igual, que a gente conhece da matemática, né? Só que em programação a gente não fala igual, a gente fala recebe, ok? Então o símbolo de atribuição é esse símbolo e a gente fala recebe. E o jeito de escrever é bem simples, tá? Assim, vou explicar rapidamente porque é muito simples mesmo. A regra é, a sintaxe, né? É uma variável recebe um valor. Então, se eu tenho uma variável a e eu quero jogar um valor nela, eu posso escrever simplesmente assim no meu código. Ó. A recebe 10 e a gente lê recebe 10. A gente não lê igual a 10 não, ok? Então, A recebe 10, B recebe 20, C recebe 30. É dessa forma que a gente vai ler. Vamos direto a um exemplo que vai ficar claro para a gente. Eu já tenho o Dev C++ aberto, eu vou criar um novo projeto. Antes de criar um projeto, eu vou criar uma pasta aqui em minha área de trabalho. Vamos lá. Arquivo, novo, pasta. E eu vou chamar esse meu projeto de atribuição. E aí eu vou criar um arquivo lá dentro daquela pasta, né? Novo, arquivo fonte. Eu vou salvar isso aqui. E eu vou salvar dentro daquela pasta. O nome do arquivo vai ser atribuição mesmo. Ok. Vamos lá, gente. Vou escrever a estrutura básica de um programa, né? Eu estou sempre escrevendo isso aqui até para a gente ir fixando, né? É interessante que vocês também sempre escrevam, sempre que possível. Se o IDE que vocês estiverem utilizando já trouxer esse código aqui já pronto para vocês, eu aconselho que vocês apaguem, né, e mantenham o costume de estar escrevendo vocês mesmos, para a gente ir acostumando com isso. Vamos começar num exemplo bem simples. Eu vou criar uma variável aqui, então uma variável A, variável inteira, vamos começar por aqui. E aí, suponha que eu quero fazer um programa para o usuário digitar um número e o programa vai exibir na tela o dobro do número. Então eu posso começar com o meu programa dessa forma. Eu posso começar dando um comando de cin a ponto e vírgula, ok? Esse comando vai fazer o quê? Esse comando vai o valor que o usuário digitar vai ser armazenado na variável a.
Então, eu posso agora usar um comando de atribuição para eu calcular o dobro de A. Vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui em cima uma outra variável, vou chamar essa variável de B. Então, eu vou fazer isso. B recebe A mais A. Atenção, gente. Sempre o valor da esquerda é o valor que está recebendo o valor que está na direita. E o valor da direita pode ser uma constante, pode ser uma outra variável, ou pode ser uma expressão. Neste caso, eu estou fazendo uma operação matemática, né? Uma operação de adição. Vai ter um momento que a gente vai falar de todos, a gente vai falar com detalhe. Quando a gente estiver falando das variáveis inteiras, a gente vai falar de todas as operações possíveis com variáveis inteiras. A princípio, eu já adianto algumas. Então, quando eu estou trabalhando com números inteiros, eu posso usar esse símbolo aqui para fazer a adição, o símbolo de mais, não é novidade para ninguém. Eu posso, então a gente viu que a gente pode usar mais para adição, menos para subtração, um asterisco para fazer uma multiplicação e uma barra para a gente fazer uma divisão. A gente vai ver com detalhes depois que temos variações disso, né? Isso aqui em situações de números inteiros, números reais podem ser diferentes, tem outros operadores ainda, outros símbolos que a gente pode utilizar, mas a princípio vamos considerar isso. Eu tenho as operações matemáticas básicas disponíveis para mim por meio desses símbolos, ok? Entendido isso, vamos lá. O que eu fiz? Uma variável b recebeu a mais a, ou seja, recebeu o dobro de a. Se eu der um cout aqui para exibir uma variável, então vou dar um cout b. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos testar o programa. Vou pressionar a tecla F11 para a gente compilar o código. E vamos lá. O programa já começa com o cursor piscando. Por quê? Essa primeira linha criou 2 espaços de memória para mim, A e B. Essa linha aqui embaixo, o que ela fez? Essa linha solicitou que o usuário digite um valor e o valor digitado vai ser armazenado em A. Então, eu vou digitar o valor, digamos que seja 10. Vou dar Enter. Então, o programa já exibe para mim na tela o dobro de A. Nesse caso, ele exibiu na tela para mim o valor 20. Digitei 10, ele exibiu 20. Foi muito rápido, gente, a gente nem vê, né? Mas o programa ele executou todas essas linhas aqui, uma após a outra. E como que isso foi feito? Vamos simular aqui na nossa memória. Essa linha, o que essa linha aqui faz? Essa primeira linha, a, int a, vírgula b. Essa linha, ela... Deixa eu achar meu código aqui. Vamos lá, vou colocar isso aqui na direita. Isso aqui vai para a esquerda. Ok. Essa primeira linha, o que essa linha fez? Int a, b. Ela criou para mim uma variável a. O endereço eu vou representar com uma interrogação, porque a gente não sabe, né, o endereço em que uma variável é criada, então o endereço eu vou deixar a interrogação mesmo, do tipo int. E também criou para mim uma variável b do tipo int também. Os valores das variáveis, a princípio, assim que elas são criadas, a gente não sabe qual o valor que está lá dentro. Pode ser um valor qualquer, é um lixo, né? Então, eu vou colocar uma interrogação também para representar isso. Eu não sei qual o valor que está lá dentro. E aí, o programa, então, vai para a próxima linha. E nessa linha, o programa solicita que o usuário digite um valor. Aquele cursor que fica piscando na tela esperando eu digitar um valor. Se eu tivesse digitado naquela tela o valor 10, o que acontece? O valor 10 é armazenado em A. Então, A fica tendo o valor 10. A próxima linha, o que a próxima linha faz? A próxima linha fala para mim que B recebe A mais A. Então, o computador vai vir aqui e vai jogar na variável B o valor de A mais A. Ele pega o valor na variável. Então, como a variável A está com o valor 10, B acaba recebendo 10 mais 10. E, no caso, fica tendo o valor 20. A próxima linha
exibe na tela o valor de b. Como a variável b na memória do computador está com o valor 20, o computador exibe na tela o valor 20. E por isso o programa teve aquele resultado, né, que a gente viu. Quando eu digitei o valor 10, ele exibiu na tela para mim a resposta 20, conforme essa execução que a gente simulou aqui. Uma habilidade que a gente deve ter, e eu aconselho muito, é quando vocês escreverem um algoritmo, tentarem fazer esse tipo de simulação que a gente acabou de fazer aqui. Pegue uma tabela, um programa de planilha eletrônica ou pegue um pedaço de papel e desenhe as variáveis e vamos simulando a execução do algoritmo de cabeça mesmo, como a gente fez, como se a gente fosse o compilador. Dessa forma, a gente vai adquirindo a habilidade de pegar o código, ler o código e entender como que o compilador executaria aquele código. Certo? Então, a gente viu agora. O processo de atribuição é bem simples. É fazer uma variável, recebe um valor. Segundo item que a gente vai falar aqui agora é o seguinte. Eu posso, se eu quiser, em algumas situações, já declarar uma variável, já jogando nela um valor inicial. Assim, a variável não é criada com lixo. Então, nessa situação, eu estou declarando a variável A e na mesma linha da declaração eu estou fazendo assim, ó, A recebe 10, ponto e vírgula. Olha aqui, eu já estou criando uma variável A já com o valor 10 dentro dela. Se eu quisesse, eu poderia criar mais variáveis e inicializá-las aqui na declaração mesmo. A gente fala, né, que a gente está declarando a variável e inicializando a variável. Já estou declarando a variável já com o valor inicial. Vamos lá. B recebe 2. O que essas linhas fazem? Essas linhas criam para mim na memória do computador endereços que a gente não sabe por enquanto quais são. Uma variável A, uma variável B, todas duas do tipo int. A primeira começa com o valor 10 e a segunda com o valor 2. Uma dúvida que as pessoas têm é o seguinte, eu vejo muita gente errando isso. Uma variável A está com valor 10. Suponha que eu coloque a seguinte linha, ó. A recebe 5, ponto e vírgula, A recebe 3, ponto e vírgula, cout A. A estava com 10, inicialmente. Depois tem uma linha que A recebe 5, outra linha que A fica sendo 3, e finalmente um comando para exibir o A na tela. Quanto que vai ser escrito na tela? Que valor será que será escrito na tela? Será que vai ser 10 mais 5 mais 3? Que no caso daria 18? Vamos pensar. O algoritmo ele executa linha a linha. Então, a primeira linha que ele executa é essa, e essa linha a gente já viu que produz esse resultado na memória do computador. Ele cria os espaços e joga os valores iniciais. Depois dessa linha, o computador vai executar essa linha aqui. E essa linha, o que ela faz? Ela fala que A recebe 5. Ela atribui à variável A o valor 5. Ou seja, gente, uma variável ela nunca pode ter dois valores. Quando eu atribuo um valor a uma variável, o valor anterior é perdido. Então, nesse caso, A passa a ser 5. E B está com 2 ainda. A próxima linha faz o que para mim? A recebe 3. Então, o valor anterior se perdeu. O A passou a ser 3. E, finalmente, o programa deu um cout A. Então, o que vai ser escrito na tela para mim? O programa vai escrever na tela para mim o valor 3. Vamos testar para a gente observar o resultado. De fato, né, ele apresentou o valor 3 conforme esperado. Então, nós vimos que a gente tem um operador igual, que na verdade a gente recebe, né, o operador de atribuição. A gente viu também que uma variável armazena um único valor por vez. Então, quando eu tenho vários comandos de atribuição, o computador executa um comando após o outro e ela vai ficar apenas com o último valor. Agora, nós vamos para esse tópico aqui, ó.
é possível fazer múltiplas atribuições com um único comando. Então, essa afirmação nos diz o seguinte: eu tenho uma variável, suponha que eu tenha essa situação, não vou inicializá-las mais não, eu tenho uma variável A, uma variável B e uma variável C. E aí eu tenho uma situação que eu quero colocar o valor 10 nas três variáveis, na variável A, na variável B e na variável C. Uma forma de fazer, se é o valor 10, né, seria fazer assim: A recebe 10, B recebe 10, C recebe 10. Ok, se eu der um cout em qualquer variável dessas, vai ser mostrado 10 na tela, porque na memória elas estão assim, né? Eu tenho A, B, C, todas elas são inteiras, e todas elas, cada uma delas, está com o valor 10. Aí, só que tem uma forma mais simples de eu escrever essas três linhas aqui. Ao invés de escrever assim, eu poderia escrever simplesmente A recebe B, que recebe C, que recebe 10. Essa linha é um conjunto de várias atribuições. Eu tenho uma expressão que ela começa sendo executada da direita para a esquerda. Então, como que essa linha executa? Ela executa da seguinte forma. Eu vou inicialmente, né? Vamos executar o algoritmo de cabeça, igual a gente tem que pensar sempre assim. Vamos ser o compilador, agir como se a gente fosse o compilador. O algoritmo começa executando daqui. Essa linha faz o quê? Cria as três variáveis para mim, sem um valor inicial. Então, todas elas começam com um valor indeterminado. Eu não sei qual o valor que está dentro de cada uma. Então, o algoritmo vai passar para essa linha. Nessa linha, ela tem uma expressão que é composta por vários comandos de atribuição. E ele começa executando eles da direita para a esquerda. Então, ele começa executando isso aqui. O que essa linha faz? Ela fala que C recebe 10. Então, a variável C passa a ter o valor 10. Uma vez que C recebeu 10, ele vai executar o próximo passo da expressão. E vai executar esse pedaço. E esse pedaço fala o que para o compilador? Que B recebe C. Então, nesse caso, a variável B vai passar a ser 10 também. Nós tínhamos, então, o caso de a variável, primeiro C recebeu 10, depois o B recebeu C. Agora, finalmente, o computador vai fazer o A receber B. E aí, ele vai vir aqui e jogar 10 na variável A. E assim, todas as variáveis receberam o mesmo valor. Se eu der um cout aqui em A, B ou C, ou qualquer uma delas, o computador vai exibir para mim o valor 10 em cada uma. Eu vou dar um cout em cada uma. Então, A, B e C. Aqui a gente vai perceber até um problema do jeito que eu escrevi aqui. Vamos lá. Ele escreveu 10, 10, 10, não foi? Tudo juntinho, né? Como a gente quis. Aí alguém vai falar assim: Fernando, mas está tudo junto demais, por que não separou? Eu dei um cout em A, B, C, por que ficou junto? Simplesmente porque eu não mandei separar, né? Se eu quisesse separar, eu poderia colocar alguma coisa entre elas, ou um _n para pular de linha, ou endl, ou simplesmente um espaço, como eu estou fazendo aqui. Então, dessa forma, os valores, né, de A, B e C vão ser exibidos de forma separada. Lembrando, né, gente, que quanto à escrita desse código aqui, né, nós estamos sempre fazendo uso também da indentação. A gente já falou disso em aulas anteriores, mas é bom frisar e lembrar que quando a gente está escrevendo um código assim, a gente precisa, dentro de um bloco, então o bloco iniciou aqui, ele terminou aqui. Dentro de um bloco, todos os comandos dentro de um bloco devem ficar um pouquinho mais para dentro. Então, portanto, a gente está mantendo esse espaço fixo aqui entre todos os comandos. Não podemos esquecer disso também. Vou testar esse código. E ele exibiu para mim 10, 10, 10, tudo separadinho, como a gente esperava. Ok?
Vamos lá, então, a gente já acabou de ver isso aqui, né, que é possível fazer múltiplas atribuições. Vimos também que novas atribuições sobrescrevem os valores anteriores, foi aquele exemplo que a gente deu, que quando eu vou atribuindo valores às variáveis, os valores anteriores vão se perdendo. E um ponto importante é, não podemos, esse aqui é muito importante e nós vamos ver uma alternativa para ele em alguma aula futura, que não é possível fazer uma atribuição usando o operador recebe, né? Se a variável for do tipo char, abre colchetes, fecha colchetes, ou seja, essa variável aqui é uma variável para armazenar uma palavra, né? Então, se for uma variável para armazenar uma palavra, eu não posso fazer uma atribuição a ela diretamente, não. Qualquer outra variável eu posso. Uma variável desse tipo, eu não posso fazer a atribuição. Então, vamos lá para a gente observar isso. Então, assim, ó, vamos apagar isso, vamos lá. Se eu criar uma variável do tipo char normal, então aqui, ó, uma variável a, eu consigo fazer uma atribuição a ela normalmente. Então, aqui, ó, eu poderia fazer assim, a recebe. Vamos pensar. Uma variável do tipo char é para apenas um caractere. E por ser apenas um caractere, eu tenho que usar aspas simples. Ok, pessoal? Então, a recebe x, por exemplo. Se eu der um cout a, o que ele vai fazer para mim? Ele vai escrever x. Vamos testar para a gente observar. Então, aqui, x, ok. Se uma variável for do tipo float, né, eu consigo fazer a atribuição. A gente já fez com variável int, né, vamos fazer com variável float. Então, aqui, ó, float b, e eu faço uma linha assim, b recebe 3.5. E eu posso dar um cout no b, normalmente. Então, vamos testar esse algoritmo. Ok, funcionando. Então, tudo ok. Agora, vamos ver. Vamos criar uma variável c, do tipo char, vamos pensar c de tamanho 50. Olha aqui, ó. Essa variável que eu acabei de criar, ela é uma variável que armazena um texto, não armazena só um caractere, ela armazena um conjunto de caracteres. Lembrando, né, como ela tem tamanho 50, ela pode armazenar um texto de até 49 caracteres, certo? E eu não posso fazer uma instrução desse jeito. C recebe Fernando. Por mais que pareça natural, né, que uma variável desse tipo possa receber um conjunto de caracteres, em C++ isso não é válido. Tá, deixa eu testar esse programa. Aqui, ó. Ele dá um erro para mim, né? Ele apresenta uma mensagem de erro falando que eu não posso fazer esse tipo de atribuição. Certo? A gente obtém um erro quando eu tento fazer uma atribuição de um conjunto de caracteres a um conjunto de caracteres dessa forma. Aí alguém pode perguntar, Fernando, mas então em alguma situação que eu tiver que jogar um texto dentro de uma variável, tipo guardar um nome fixo dentro de uma variável, como que eu faria isso? Não tem nenhuma forma de fazer? Tem. No momento que a gente estiver falando especificamente das variáveis para armazenar texto, aí nós vamos ver os detalhes dela, nós vamos entender cada situação, como que a gente faz para atribuir, por que quando a gente define a variável eu tenho que definir ela de um tamanho a mais. Se ela cabe 40 caracteres, por que eu tenho que criar de tamanho 41? Se ela cabe 49 caracteres no máximo, por que eu tenho que definir de tamanho 50? No momento apropriado, nós vamos falar de cada variável dessa, de cada situação, de cada detalhe referente a cada uma. Por enquanto, na aula de hoje, eu gostaria apenas que a gente soubesse que eu posso fazer a atribuição de variável usando o operador recebe, mas que o operador recebe não pode ser usado para conjuntos de caracteres. Ok. Então, pessoal, espero que tenha sido claro o comando de atribuição. Ela é um comando bem simples, mas que a gente vai ver a utilidade dele na prática. A partir de agora, nas próximas aulas, nós vamos focar em resolver alguns exercícios. Até agora a gente já aprendeu entrada, aprendemos aí agora com o comando de atribuição uma forma de fazer certo tipo de processamento,
E já vimos que o comando cout pode ser usado para dar saídas no programa. Agora, com essas ferramentas, a gente já consegue fazer alguns algoritmos mais interessantes. Então, nós vamos usar algumas das próximas aulas para resolver alguns exercícios que vão servir como exemplos. E aí, a partir desses exemplos, vocês podem também começar a praticar tentando criar seus próprios exemplos, tentando resolver seus próprios problemas, brincando um pouquinho com tudo que a gente aprendeu até agora. Ok? Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.